Hoje nós vamos falar sobre a missão da igreja. Eu não sei se você já parou para pensar, mas essa palavra missão faz muito sentido em muitas áreas da tua vida. Deve haver uma missão no teu viver, na tua existência. E outras missões que se desdobram da tua existência, que acontecem no teu papel dentro da tua casa, na tua família, que acontecem nas tuas habilidades de trabalho, que acontece no teu chamado como igreja, que acontece às vezes missões específicas que Deus coloca no teu caminho com pessoas que precisam da tua ajuda. Então a nossa vida deve ser baseada em nós termos clareza de missão, de qual é a missão que o Senhor tem nos confiado. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem rápido, dentro da tua casa. Se você hoje é um filho menor de idade que vive com os teus pais, você tem uma missão específica dentro da tua casa como um cristão. Se você é já esposa, você tem outro tipo de missão. Se você é papai, você tem uma missão diferente nessa terra daquilo que Deus tem te confiado. Assim também, se você tem entendido um projeto de futuro, as escolhas que você faz na tua vida têm que ter a ver com essa missão. Por exemplo, qual é o curso que os jovens vão escolher para cursar como uma graduação, como uma faculdade? Muitas pessoas têm escolhido a sua profissão por causa da moda, ou por causa do que os outros estão dizendo, ou às vezes cursos e profissões que não requerem uma graduação, uma faculdade, atividades de trabalho. Muitas vezes as pessoas estão recorrendo àquilo que aparece, àquilo que é uma opção, mas de fato não estão entendendo uma missão. Se você fizer estudos baseados na tua missão, isso vai ter um outro sentido. Se você tiver clareza da tua missão na tua família, você vai passar os desafios de uma forma diferente. E como igreja, não é diferente. Como igreja, o senso de missão deve estar muito claro dentro de nós. As pessoas, por muito tempo, deixaram isso escapar e acabaram se tornando frequentadores de igreja, frequentadores de culto, frequentadores de plateia, de algum lugar em que está sendo anunciada a palavra de Deus. Só que isso enfraquece, não traz consigo um sentimento de carregar uma missão, de se sentir incumbido de algo, de se sentir, de fato, chamado para construir alguma coisa no dia de amanhã, nesse mês que se inicia, nesse ano de 2021. E muitas pessoas, vamos incluir aqui o nosso povo, o povo brasileiro, o povo ocidental, tem sobrevivido na sua realidade. Mesmo que tenham condições financeiras melhores do que no passado, mesmo que temos recursos tecnológicos melhores, mesmo que cada um de nós temos acesso a tanta informação, quando não temos uma clareza de missão, nós acabamos deixando a vida ir acontecendo. Quando percebemos, estamos envelhecendo. Quando percebemos, o casamento acabou. Quando percebemos, filhos estão de mal com pais ou viciados em drogas. Quando percebemos, colocamos fora uma excelente oportunidade de trabalho só porque era um pouquinho mais longe, tinha que acordar um pouquinho mais cedo, ou tinha que ganhar um pouquinho menos no início, porque não tínhamos a clareza da missão. Quando vemos, nos afastamos da igreja por motivos tão pífios, tão pequenos, porque não tínhamos clareza da nossa missão. E o Senhor Jesus, como sendo o líder e o cabeça da igreja nesse mundo, Ele estabelece, eu quero juntar aqui dois textos bíblicos, depois que Jesus viveu toda a sua existência humana em carne nessa terra, depois que Ele morreu na cruz e ressuscitou, cumpriu toda a promessa, cumpriu a sua palavra, retomou toda a autoridade de Deus para que um ser humano possa viver livre da obra das trevas e construir algo que é um propósito de Deus para a sua vida. Jesus nos deu uma missão. Ele deu aos seus discípulos uma missão, e essa missão se desdobra até nós, até o dia de hoje. E por causa disso eu quero ler contigo livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E quando você lê isso, entenda que a missão é a razão da existência de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma família, de uma organização, de uma empresa ou de uma igreja. A missão é o propósito, aquilo para o qual existimos e somos chamados. Essa pandemia nos fez pensar sobre missão, porque, de fato, somente aquilo que você tem realmente clareza que vale a pena
enfrentar uma pandemia, enfrentar riscos de contágio com um vírus desconhecido, estar de fato arriscando a tua saúde, estarmos aqui hoje reunidos como igreja, durante todo esse tempo de pandemia, nunca crescemos tanto na história da família da fé como nesse tempo de pandemia. Isso requer clareza de missão. E o Senhor Jesus nos diz, Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a primeira parte daquilo que hoje eu estou intitulando como a missão da igreja nessa terra. E quando eu falo a missão da igreja, eu não estou falando a missão do pastor, eu não estou falando da missão do líder de célula, eu não estou falando a missão dos apóstolos de Cristo, eu estou falando da missão da igreja. E a igreja são todos aqueles que confessam Jesus como Senhor de suas vidas e que o Senhor Jesus habita dentro de cada uma dessas pessoas com uma porção do seu Espírito, os faz ser novas criaturas para viverem um projeto do seu reino, da sua vontade, para terem acesso à vida eterna, para serem livres de todo mal e carregarem essa missão. Primeira parte dessa missão que Jesus nos dá está em Marcos 16:15. Então, quando ele diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Entenda comigo que esse conceito de igreja não existia até que Jesus ressuscitasse. Na história da humanidade não existia esse conceito religioso na relação com Deus de sermos igreja, até que Jesus ressuscitasse. De fato, foi Jesus que fundou a igreja e ele começa essa organização, começa esse grupo com um propósito de uma missão, de que esse grupo espalhe por toda a terra o evangelho de Jesus Cristo. E, de fato, muita parte da igreja de Cristo hoje tem deixado passar batido essa missão. Eu me incluo nisso, já testemunhei várias vezes aqui uma vergonha que eu carrego na minha história cristã, de que por 14 anos fui cristão, estive dentro de igrejas, estive aprendendo a tocar instrumentos musicais, participando de todas as programações. Teve uma época da minha adolescência que eu ia todos os dias para a igreja. Ia de manhã e ia de noite, ia todos os finais de semana. Estava envolvido em todas as coisas que a igreja fazia. Mas, de fato, durante 14 anos da minha vida de fé, eu não me importei em fazer o Senhor Jesus conhecido de nenhuma pessoa que estaria se perdendo. Entenda uma coisa comigo. A tua família não merece viver um projeto de trevas por não conhecer a Deus verdadeiramente. Os teus colegas de trabalho não merecem continuar vivendo debaixo de uma realidade dominada pelo mal, por vícios, por tristezas, decepções, tantas coisas que Satanás tem feito nesse mundo, por não conhecer, não ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. As pessoas ao teu redor não merecem seguir a sua história sem ter a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus. E é por isso que o Senhor Jesus nos encarrega dessa poderosa missão. Vocês agora vão, e ele falou isso para 11 homens. Judas havia traído Jesus e se enforcado, estavam agora reunidos os seus discípulos, provavelmente todos estavam reunidos ali, e Jesus traz essa missão para eles e diz, olha, vocês, agora está com vocês vão pelo mundo inteiro e façam tudo isso conhecido das pessoas, levem, preguem, anunciem o evangelho a todas as pessoas. E eles levaram isso a sério, graças a Deus eles levaram isso a sério. Poucos dias depois, já eram 120 reunidos em oração, buscando a Deus por algo que o Senhor Jesus tinha prometido, o derramamento do seu Espírito. Alguns dias depois, já eram 3.000 homens batizados e convertidos como parte da igreja. Algum tempo depois, poucos anos, já eram 15.000 pessoas na cidade de Jerusalém buscando a Jesus. Alguns anos depois, toda a nação de Israel já havia ouvido falar sobre Jesus e fazia parte do seu corpo. Não todos faziam parte, mas todos já haviam ouvido falar em todos os lugares. E dizem que 270 anos depois que Jesus fala isso, no ano 300 depois de Cristo, metade do Império Romano havia se convertido ao Senhor Jesus. Imagine uma coisa assim. Num tempo em que não tem tecnologia, num tempo em que não tem internet, não tem WhatsApp, não tem carro, não tem jornal, não tem impressora, não tem televisão, não tem rádio, não tem nem bicicleta nesse tempo. A palavra do Senhor Jesus
E a transformação que ele poderia causar ficou conhecida. Imagine uma coisa, olhe no mapa, quando você tiver um tempinho, de Israel para o Egito, de Israel para o Líbano, de Israel para a Síria, de Israel para a Turquia, de Israel para a Itália. Dizem que o apóstolo Paulo, na sua última viagem missionária, levou o evangelho para a Espanha. Entenda, 2000 anos atrás, com toda a dificuldade de deslocamento e de tecnologia, sair de Jerusalém e ir até a Espanha para levar o evangelho de Jesus Cristo, havia uma missão movendo aqueles homens. Porém, nós percebemos que com o crescimento das instituições, com o crescimento dos grupos, com o crescimento das famílias, com o crescimento das empresas, com o crescimento das igrejas, facilmente nós acabamos nos distraindo, facilmente nós acabamos nos envolvendo com tantas coisas. E às vezes a missão vai escorrendo pelos nossos dedos. Se você teve a graça, a alegria, como eu tive, a oportunidade, eu tive isso só de um lado da minha família, por parte da minha mãe, de poder estar tendo momentos especiais em família, em que todos os tios, os primos, os netos se reuniam na casa dos meus avós, no Natal, na Páscoa, no aniversário deles. E tínhamos ali uma tradição familiar que era carregada, tínhamos histórias que eram contadas, tínhamos lembranças boas do passado, tínhamos pratos específicos que a família gostava de fazer. Você já teve essa experiência, teve essa alegria de poder estar em contato com uma grande família? Porque aqui na região onde nós moramos, aqui na Grande Porto Alegre, a maioria das famílias que se formou por aqui veio dos interiores do nosso estado e veio em busca de trabalho, de oportunidade, lá na década de 40, lá na década de 50. A maioria das famílias que hoje estão estruturadas é um casal que chegou aqui para começar do zero uma história nova. E agora nós, nos anos 90, anos 2000, nós podemos estar juntos com esse grande grupo. Porém, infelizmente, a morte também faz parte da vida. E alguns de nós já experimentaram perder seus avós, seus pais. E nós acabamos também com isso, perdendo as tradições familiares. Perdendo aquilo que carregávamos, aquilo que fazíamos, aquilo que marcou a nossa história. Nós acabamos deixando se perder. Você consegue perceber isso? Da mesma forma, algumas empresas que começam em um núcleo familiar, e essas empresas têm um sonho, têm um projeto, têm um ideal de vida. Como nós vimos aqui na Grande Porto Alegre, especialmente em toda a Serra Gaúcha, tantas empresas renomadas começarem do zero e se estruturarem para abençoarem toda a nossa nação. Por vezes cresceram tanto que acabaram se perdendo nos seus valores, na sua missão. E às vezes eu fico tão triste de ver grandes empresas sendo vendidas e aquele sonhador, aquele visionário, aquele idealizador daquele trabalho pendurando as suas chuteiras. E aquela empresa agora perde um pouco o senso da sua existência e se torna apenas uma questão de ganhar dinheiro. Às vezes isso acontece também com o teu trabalho, que te motivava tanto algum tempo atrás e depois começa a recair na rotina. Assim acontece por vezes dentro dos casamentos, em que as pessoas se comprometem tanto umas com as outras, se amam tanto, mas de fato deixam que o dinheiro ou algumas outras amizades ou algum vício acabem tirando de dentro de si a importância da sua missão. Com a igreja não é diferente. Jesus diz: vão pelo todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui hoje, nessa missão que Jesus nos dá, que nós vamos ler um outro versículo depois que complementa ela, é essa palavra evangelho. Você já ouviu essa palavra evangelho? Com certeza, muitas vezes, se você frequenta a igreja, se você lê a tua Bíblia, talvez se você está visitando aqui hoje, você já ouviu também ouvir essa palavra evangelho, ou o povo evangélico, ou uma religião evangélica. E nós nos acostumamos tanto com essas palavras: evangelho, graça, glória, misericórdia, concupiscência, tribulação, regiões celestiais, tantas palavras que fazem parte de um vocabulário cristão e que às vezes estão só aí no nosso meio fazendo número, porque nós deixamos passar a essência, a grandeza da missão que elas carregam. Anunciar o evangelho não é dizer para alguém: Jesus te ama.
Anunciar o evangelho não é dizer, olha, vamos lá na igreja. Isso não é anunciar o evangelho. Pregar o evangelho é algo tão mais poderoso que deve estar dentro do teu coração. Mesmo que você faça apenas um pequeno convite, você deve entender a grandeza disso. Porque quando você entende a grandeza, você percebe a missão e você vai insistir mais, você vai orar sobre isso, você vai se sentir movido, você vai observar as oportunidades para poder cumprir a tua missão como igreja. E o Senhor Jesus diz, pregue o evangelho a todas as pessoas. O que significa levar o evangelho? A palavra evangelho, ela significa assim, uma notícia extraordinária. Diga assim comigo, o evangelho é uma notícia extraordinária. Grave isso, é uma grande notícia. É como se tivesse aquele plantão jornalístico que entra em todas as emissoras de canais ao mesmo tempo e alguém vem trazendo, olha, atenção, atenção, todos escutem aqui, porque o mundo recebeu uma notícia extraordinária. Então todas as pessoas falam sobre isso, todas as pessoas prestam atenção nisso. Esse é o conceito de evangelho. Jesus pegou emprestado essa palavra evangelho de um conceito militar do Império Romano. Você imagina agora que você está vivendo aqui nessa cidade de Viamão, mas existe um grande império que engloba vários países. E a capital desse império é muito longe daqui. É assim que era nos tempos de Jesus. Eles residiam no estado de Israel, na nação de Israel, mas o império estava sediado em Roma, muito distante, milhares de quilômetros distante, sem uma rede de comunicação como temos hoje, instantânea. Então, quando, por exemplo, vamos dar um exemplo fictício, o Júlio César sai para a guerra. E aí, nessa uma de tantas guerras que Júlio César enfrenta, ele é morto e vencido. E agora há um novo imperador, há um novo governante, o Augusto. Então, o César Augusto agora é o novo governante de toda a terra. Como é que era feita a transmissão dessa notícia? Centenas, milhares de mensageiros saíam daquele local de guerra e iam a todos os vilarejos anunciando, olha, evangelho, extra, extra, uma notícia extraordinária. O mundo mudou. A tua vida vai mudar, a tua realidade vai mudar, as leis vão mudar. A esperança de futuro está mudando. Às vezes mudava para pior. Às vezes mudava para melhor, mas as pessoas precisavam saber o quanto antes para poder adaptar a sua vida às novas condições e princípios daquela notícia que estava mudando o mundo. Você está conseguindo entender isso que eu estou te dizendo? E aí agora, quem sabe alguém via e anunciava na tua casa, olha, mudou o governante, mudou o imperador, é este imperador agora, e você sabe. Com esse imperador agora, você tem que pintar a tua casa de amarelo, você tem que construir esse muro, a rua precisa estar limpa, porque senão, quando ele vier aqui, você vai estar em apuros. Mudou o jeito de viver a vida. E aí cabia a você acreditar nisso ou não. Quando alguém prega o evangelho, cabe ao outro acreditar ou não. A responsabilidade de quem carrega a mensagem é dizer aquilo que sabe. E a responsabilidade de crer é de quem ouve. Então você deve carregar uma mensagem e não se importar se alguém vai acreditar ou não vai acreditar, se alguém vai menosprezar ou não vai menosprezar, se alguém vai fazer um comentário positivo ou negativo. E aquela crença, aqueles que criam e acreditavam naquela notícia, quanto antes mudassem a sua vida, quanto antes se arrependessem de viver debaixo daquele antigo governo e se preparassem para viver debaixo dos novos fundamentos de vida, melhor seria a sua condição de vida. Melhor seria a vida de sua família. Melhor seriam os seus dias. Porque quando aquele exército, quando aquele imperador chegasse, aqueles que já estivessem aliançados com ele, estariam numa condição muito melhor. De forma muito parecida, Jesus está dizendo, eu agora tenho um evangelho. Eu venci, eu sou o novo rei de toda a terra. Eu venci toda a obra das trevas. E agora as pessoas precisam saber
que o reino das trevas não é mais a autoridade máxima sobre a sua vida, que o pecado não precisa lhe dominar, que o vício não precisa lhe dominar, que a maldade não precisa lhe vencer, que a ira e a violência não precisam ser mais fortes do que ele, que o adultério não precisa mais ser invencível, que a tentação não é irresistível. Existe um novo rei que venceu e novos princípios estão abertos à tua realidade. Quando a gente crê nisso e se arrepende e quer construir algo novo, Jesus instantaneamente passa a enviar pessoas, recursos e a sua presença para a nossa realidade, para que seja transformada. Quando nós entendemos isso, nós precisamos complementar essa missão. E essa missão está complementada no livro de Mateus, se você puder abrir comigo, capítulo 28, versículo 19 e 20. Porque Jesus representa esse novo rei que venceu. Jesus representa essa oportunidade de acreditar numa notícia nova extraordinária. Jesus representa essa mudança de vida para aqueles que creem. Jesus representa a oportunidade de salvação. Jesus, por seu evangelho, vem uma notícia tão nova e extraordinária sobre a tua vida, que ele diz assim: você não precisa mais nem temer a morte. Você não precisa mais nem sequer pensar e cogitar que a tua vida acabará nesses poucos anos que você viverá nessa terra. Esse evangelho, essa notícia é tão extraordinária, tão bombástica, tão grande, que muda todas as grandes concepções que nós temos sobre a nossa existência. Em Mateus 28, 19 e 20, agora Mateus e não Marcos narram, eu creio que o mesmo momento que Jesus estava junto com seus discípulos, mas agora Mateus enaltece um outro aspecto da missão de Jesus, quando ele diz, Jesus dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. E para mim, esse texto complementa aquele outro, como a missão da igreja. Que missão é essa agora? Eu não devo simplesmente dizer algo que eu sei sobre Deus e virar as costas para as pessoas. Eu não devo simplesmente postar nas minhas redes sociais que eu sou cristão e não me importar com aqueles que vão crer. Jesus está dizendo, sejam um corpo, sejam uma família, sejam uma sociedade. Jesus está nos dando um motivo para nos reunirmos. Jesus está nos ensinando um motivo para pertencermos a um povo, para frequentarmos as nossas células, a nossa família espiritual, para estarmos reunidos como igreja, para estarmos crescendo e nos fortalecendo. Ele está dizendo, eu vou conjecturar agora aqui um pouquinho, juntando esses dois textos, para aqueles que creem, quando você anunciar o evangelho, você precisa ser responsável por ensinar tudo aquilo que você tem aprendido de mim. Jesus está dizendo, ensine essas pessoas, discipulem cada pessoa que Deus enviar para você. Discipule, se preocupe em orientar, em aconselhar, em trazer valores. Às vezes no cristianismo acontecem umas coisas diferentes da realidade natural do que seria. Às vezes nós temos a incumbência de ensinar os nossos próprios pais, os nossos avós, sobre princípios de Deus. Às vezes nós temos a incumbência de levar uma mensagem de salvação ao chefe, ao professor. Aquele que de fato tem uma incumbência de nos ensinar algo. Agora nós, como cidadãos do reino de Deus, como cristãos nessa terra, precisamos carregar essa missão. Se você entende essa missão, você se torna mais sedento por receber mais de Jesus para poder abençoar mais pessoas. Se você entende essa missão, você se torna mais preocupado em usar os teus dias nessa terra para fazer a glória de Deus ser manifesta, do que colocar tantas outras prioridades em primeiro lugar da tua existência. Você vai dizer isso aí, o pastor está querendo que eu seja pastor também. Não, eu estou querendo que você seja cristão. Ser cristão é ter Cristo habitando em ti e mandando na tua vida. É isso que significa alguém ser o teu Senhor. Alguém ser o meu Senhor não é eu cantar uma música que me faz sentir menos culpado ou envergonhado. Alguém ser o teu Senhor
é essa pessoa ter a liberdade de dirigir o teu caminho, de estar estabelecendo o teu futuro. E é isso que significa ser cristão. Dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Jesus é o dono da minha existência. Ele me comprou na cruz. Então eu sei que, como um Deus extraordinário, Ele me dá liberdade muito maior do que antes de eu estar servindo a Ele. Mas também, como o Senhor da minha vida, Ele coloca algumas missões no teu coração. E ai de mim desobedecer as missões que o Senhor me dá. Porque a palavra de Deus declara que haverá um dia, talvez depois da nossa morte, talvez se Jesus voltar durante a nossa vida, haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e que haveremos de prestar contas daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É mais fácil viver as nossas vidas fingindo que esse dia não acontece. Mas se você crê em uma parte da Bíblia e não crer em outra, então não adianta crer em nada, porque a palavra de Deus é única, é completa. Ai de mim desobedecer aquilo que o meu Senhor coloca de forma tão graciosa como um chamado para a minha vida. E mais do que isso, cristão que está me ouvindo agora, você cristão que está me ouvindo agora, mais do que isso, esse Deus é tão maravilhoso que quando nós nos despertamos a cumprir uma missão que Ele nos dá, não existe alegria nesse mundo que se compare quando nós vivemos as coisas que Deus tem projetado para nós. Então, além de ser algo que transforma as nossas vidas para melhor, quando nós obedecemos aquilo que Deus coloca diante de nós, nós temos uma realização que não teríamos de outro jeito. E Jesus diz assim: batizem eles. Batizem, faça com que as pessoas que acreditam tenham uma nova aliança. E eu digo para ti, eu estou falando para uma igreja viva, para uma igreja que está vivendo um verdadeiro avivamento do Senhor aqui na cidade de Viamão. Nós fizemos um batismo há pouquinho tempo, dentro de um contexto de pandemia, nós já recebemos para Cristo 87 pessoas desde o início da pandemia. E agora escute o que eu vou te dizer, sexta-feira nós estamos fazendo o curso de primeiros passos com mais 27 novos cristãos que o Senhor está enviando. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Celebre Jesus por isso. Deus é muito bom. O Senhor é muito bom. Agora entenda que, mesmo assim, pode ser que a igreja em geral esteja crescendo, mas você esteja deixando de viver algo tão extraordinário. Lembra do meu mau exemplo. Lembra que eu fui cristão por muito tempo dessa forma. Quando você entende isso, o Senhor Jesus está te dizendo, é uma missão que a presença dele seja conhecida na tua vida, na tua casa, com os teus amigos, nas tuas redes sociais, no teu trabalho, na tua família, com os teus filhos. A pós-modernidade, começamos a falar sobre ela semana passada, ela carrega uma característica muito interessante do individualismo. Mesmo que as pessoas querem estar em grupo, as pessoas... Pensa aí na cultura europeia. As pessoas querem ser uma grande civilização, mas cada um viver exatamente a sua vida, sem ninguém se intrometer na vida do outro e nem na minha. E a pós-modernidade tem feito isso conosco, e mais, a nossa religiosidade tem sido também egoísta. Nós queremos crescer em Deus, receber milagres, receber prosperidade, queremos descobrir tudo que pudermos sobre Deus, mas não queremos contar para os outros. E Jesus te dá essa missão e me dá essa missão. Pregue o evangelho por todo mundo. Graças a Deus a igreja tem crescido, já tem estado presente em todo mundo. Então, se você pregar dentro da tua família, no teu trabalho, nos teus amigos, nas tuas redes sociais, na realidade em que você está, já é algo tão extraordinário. Mas pode ser que Deus te chame também para fazer isso em outros lugares. Como me chamou uma vez, em um momento tão delicado das nossas vidas, quando nós passamos alguns anos morando em outra cidade com o objetivo de implantar uma nova igreja. Da mesma forma, deixa o Senhor conduzir a tua vida. E aí no versículo 20 diz assim, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Não espere saber tudo sobre Deus, porque você nunca vai saber. Qualquer coisa que você já tenha recebido, repasse para a tua família, repasse para os teus filhos, repasse para os teus amigos. Não se envergonhe do Senhor Jesus, porque Ele declara na sua palavra, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Não leve o teu cristianismo
de qualquer jeito. Não faça com que a tua vida cristã seja uma sobrevivência de umas orações quando tudo está muito mal, de um momento na igreja quando existe um desespero e depois isso tudo passa. Plante coisas para a eternidade. Plante sementes na eternidade. Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte, não ajuntem tesouros na terra onde a traça come, onde a ferrugem corrói. Não se preocupem com isso, não faça dessa a sua prioridade, mas ajunte tesouros nos céus, aonde o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem também não. Ajunte tesouros no céu. Te digo hoje, junte tesouros no céu. Qual tesouro você já tem lá no céu? Junte tesouros no céu. Esses são eternos. Plante algo para a eternidade. Se preocupe um pouco menos com aquilo que você pode comprar. Se preocupe menos. Eu já me preocupei muito com aquilo que eu poderia comprar. Cada vez a palavra de Deus me ensina, se preocupe um pouco menos com aquilo que você pode comprar. Se preocupe um pouco menos com situações que você não pode controlar. Se preocupe menos com a opinião dos outros. Se preocupe menos em falar da vida que não é tua. Se importe mais em falar de Jesus. Se importe mais em ensinar sobre Ele. Essa é a missão que nós carregamos como igreja. O Senhor tem despertado um povo tão lindo aqui. Nós estamos crescendo, estamos logo, logo indo para um novo templo com a capacidade de 3 vezes mais pessoas. Você sabia disso? Ali no lado de lá, nós vamos ter uma estrutura que vai comportar 3 vezes mais pessoas. Isso quer dizer que se nós fizermos ainda 2 cultos, nós temos a oportunidade de fazer algo tão extraordinário nessa cidade e receber tanto mais gente para ouvir falar da palavra de Deus. Isso vai acontecer. Vai acontecer, Deus está fazendo algo novo. Mas se acontecer por meio da tua vida, haverá um sentimento tão poderoso dentro de ti. Haverá coisas plantadas lá no céu ao teu respeito. Haverá o senso de cumprimento de missão e propósito que eu não tenho como te explicar. Por causa disso, escolha viver para Jesus. Eu tenho percebido que muitas igrejas, muitas comunidades cristãs têm se distraído tanto com afazeres, com entretenimento, com tanta coisa. A estrutura da igreja, ela é necessária conforme o seu crescimento. Mas você não precisa de microfone para pregar, você não precisa de púlpito para pregar, você não precisa de dinheiro para isso. Podemos começar com a nossa vida. E conforme nós vamos crescendo, conforme Deus vai nos dando mais pessoas para nós termos responsabilidade e cuidado, aí vai sendo necessário ter mais estrutura. Mas você pode começar hoje. Na realidade que Deus tem despertado nesse momento no teu coração. Não deixe que prioridades erradas sobreponham a tua missão. Não deixe que o teu trabalho sobreponha o amor pela tua família. Não deixe que a ganância sobreponha os teus valores lá na tua empresa. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que o tempo passe e você não cumpra a tua missão nessa terra. O reino de Deus coloca uma missão sobre você. O Senhor te confia uma missão na tua casa. O Senhor tem muitas missões que vão sendo despertadas ao longo da tua história. Você jovem que está aqui hoje, graças a Deus temos sido uma igreja jovem. Isso é tão extraordinário. Que dizem que os jovens têm sido os mais difíceis de se converter. Então é sinal que Jesus está aqui nesse lugar, causando alguma coisa diferente. Você jovem, não deixa passar um ano inteiro só pensando no crush aí. Não deixa passar o tempo se importando com a opinião de alguém. Tem muita gente que envelheceu e que se arrepende de não ter servido Jesus antes. Caminhe plantando coisas para a eternidade. Plante para a eternidade e você não terá arrependimentos, até porque nós não sabemos quantos anos nós vamos viver nessa terra. Nenhum de nós sabe. Você não sabe se você vai estar vivo semana que vem. Eu também não sei. Nós precisamos ter o senso de missão cumprida a cada instante. E o melhor é que Deus nos promete que se nós
obedecermos a sua palavra, nós vamos viver mais. Que se nós nos comprometermos com a sua verdade, nós vamos ser abençoados em todas as outras coisas. Se nós cumprirmos a sua missão, nós vamos receber prosperidade na nossa realidade financeira. A palavra de Deus é demais, é extraordinária. Evangelho, existe um Deus real. Faça discípulos, se importe em servir o próximo. O Senhor Deus te levanta com uma paixão extraordinária. Ore pelos teus amigos. A Bíblia nos ensina que quando Jó orou pelos seus amigos, os seus problemas foram resolvidos. Sirva alguém. Ame mais. E eu finalizo essa ministração com as palavras de Jesus, quando Pedro estava tão arrependido que tinha errado, tinha negado o mestre. Jesus tinha avisado, olha Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro disse, não, jamais isso acontecerá. Pedro negou 3 vezes, o galo cantou e ele começou a chorar. E não teve tempo de pedir perdão para Jesus, porque Jesus já estava preso. E aí ele carregava aquele remorso, aquela dor. Você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência uma vez, de fazer algo contra uma pessoa e depois nunca mais ter a oportunidade de consertar. É uma experiência muito dolorosa, muito triste. E quando Pedro viveu isso, ele inclusive estava disposto a desistir de tudo aquilo que ele havia vivido durante 3 anos e meio com Jesus. E Pedro voltou a pescar. E pior do que isso, ficou mais ridículo ainda, foi pescar pelado. E diz a Bíblia que Pedro tirou a túnica e se jogou no mar. E quando ele viu que era Jesus que tinha aparecido ali, ele, meu Deus do céu. E agora é a oportunidade que eu tenho. Ou ele vai me matar, ou a gente vai se resolver. E aí Jesus chamou Pedro para uma conversa e começou a perguntar assim, Pedro, tu me amas? E Pedro disse assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou de novo para Pedro, isso está relatado lá em João capítulo 21, se você quiser ler em casa. Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas em grego tem a palavra amor e o verbo amar, traduzido de muitas formas diferentes. E das 2 primeiras vezes, Jesus perguntou assim, Pedro, tu me ama como teu amigo? Vamos restaurar a nossa relação? Tu quer estar de bem comigo? E Pedro respondeu, claro, Senhor Jesus, é lógico. E da última vez, Jesus perguntou com uma outra palavra grega que é traduzida como amar. E ele perguntou assim, mais ou menos para você entender, Pedro, tu me ama com o amor que Deus tem por ti? E agora eu te pergunto, você já entendeu o tamanho do amor que Deus tem por ti? A Bíblia nos ensina, 2 Coríntios capítulo 4, que o amor de Cristo nos constrange. Quando nós percebemos que Ele nos amou, que Ele aceitou enfrentar o pecado, a dor da cruz, para sofrer em nosso lugar, mesmo antes de nos conhecer, mesmo antes de nós nascermos, mesmo com a possibilidade de não querermos corresponder ao seu evangelho. A Bíblia fala que esse amor, quando entendemos ele nos constrange. E daí nós pensamos assim, como eu não vou agora, sendo uma pessoa honesta, entregar a minha vida para aquele que salvou a minha vida? Como eu não vou agora ser grato por aquele que me salvou? Como eu não vou agora viver a minha vida por aquele que me livrou da morte e das garras de Satanás? E das 3 vezes que Pedro respondeu para Jesus, tu me amas? E Pedro respondeu, te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Da última vez diz que Pedro ficou até meio magoado com Jesus, ficava perguntando tantas vezes que ele amava. Ele ficou magoado porque Jesus perguntou 3 vezes se ele amava, mas ele não ficou magoado quando ele negou Jesus 3 vezes, só depois que o galo cantou. Isso é interessante no ser humano. Mas nas 3 vezes que Jesus perguntou para ele e Pedro respondeu que era verdade, Jesus disse assim, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas mesmo, te compromete em continuar aquilo que eu fiz por ti. Te compromete em cuidar dos novos que virão. Se tu me ama, não seja da boca para fora, não seja só na hora da música dizer, eu te amo, Senhor. Jesus disse para ele, ok, eu acredito em ti, mas seja agora condizente com o que tu está dizendo e assume a missão que eu estou te entregando.
Se tu me amas, apacente as minhas ovelhas. Se tu me amas, continua aquilo que Deus me deu. Da mesma forma eu te digo hoje, você ama Jesus? Você já tem entendido a grandeza do que Ele fez pela tua vida? Sinceramente, muitas pessoas levam anos para perceber isso, como eu. Quando nós percebemos o amor de Jesus, nós correspondemos, cuidando daquilo que Ele nos confia. Carregamos uma missão. Cada um de nós precisa crer, precisa se arrepender e precisa priorizar. Que Deus te desperte nessa noite a algo novo. Porque o Senhor Jesus promete, talvez você veio aqui hoje com uma necessidade, talvez você está assistindo esse culto com uma necessidade, e você fica perguntando assim, eu estou com um baita de um problema, e esse cara fica falando que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Jesus nos promete em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. É uma promessa de Jesus. Então, mesmo que você está com alguma dificuldade, não espere a tua vida virar um mar de rosas para começar a servir Jesus. Comece hoje e você vai ver milagres se desatarem em um novo ciclo na tua realidade.